Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns para todos aqueles que desejam conhecer a mediunidade e, mesmo não tendo essa faculdade ostensiva, procurar saber. Às vezes nós precisamos saber lidar com pessoas que estão despontando a mediunidade e é bom que a gente tenha esse conhecimento. É que todo espírita possa ter esse estudo, esse conhecimento, para poder ajudar em tudo que for possível. Então nós estamos no capítulo 25, que Kardec chamou das evocações, e nós estávamos no programa anterior falando sobre as evocações. E fazendo uma breve assim, reminiscência do programa anterior, Kardec pergunta assim, todos podem invocar espíritos? E eles responderam, todos podem invocar. E o espírito, às vezes, ele não vai poder se manifestar, mas eles vão ouvir aquele que está evocando. E agora, para atender esse chamado, como nós já falamos no programa anterior, daí vai depender de algumas condições. Da vontade própria do espírito, porque ele tem o livre-arbítrio, do estado corpóreo. Por exemplo, se ele está encarnado, ele só vai poder atender se ele tiver um momento de sono, para poder haver um desprendimento do corpo. Também ele pode estar cumprindo uma tarefa no plano espiritual, uma missão que ele não possa. Ele pode também não ter a permissão dos espíritos superiores. Então, nesse caso, ele não vai poder atender. Ele pode estar também no mundo inferior, daí ele não poderá chegar até nós, porque nós sabemos que os espíritos, eles tiram o perispírito do mundo em que eles vivem, que eles estão encarnados ou vivendo mesmo que desencarnados. E daí, se eles estão num mundo inferior ao nosso, eles não têm condições de atingir o nosso mundo. Ou então eles estão em mundos de punição e temporariamente eles não estão podendo se comunicar. Então, para que o espírito possa se comunicar, ele tem que ter atingido o seu grau de evolução do mundo em que ele é chamado. Então, ele tem que pelo menos ter vivido aqui na Terra e estar no plano espiritual, numa estação espiritual que tenha mais ou menos o grau de evolução do nosso mundo, para ele poder vir até nós. Outras vezes, a permissão é negada ao espírito para ele se comunicar, pode ser uma prova ou pode ser uma punição. Agora, veja bem, essa prova ou punição pode ser para ele, para o espírito, ou pode ser para aquele que está chamando o espírito. Então, nesse caso, ele não irá se comunicar, por quê? É uma prova. Tem um ente querido o chamando e ele, por uma questão que ele está restrito no plano espiritual, ele não pode atender. Então, para ele é uma prova difícil, ou uma punição bem difícil para ele, não poder atender aquele que ele teria vontade de conversar, de falar com ele, né? Os espíritos ouvem as nossas evocações em qualquer parte do universo, porque frequentemente são prevenidos por espíritos familiares que nos cercam e que vão procurá-los. Então, quando nós estamos pensando nessa evocação, já existem espíritos familiares chegados a nós que já vão procurar esses espíritos no plano espiritual. E às vezes os avisam que as pessoas estão querendo uma comunicação com eles. Então, eles são prevenidos já. E se for o caso deles poderem se comunicar, eles já vão então ficar prevenidos.
Vamos ver quanto à evocação. O espírito evocado recebe onde estiver o impulso do pensamento de quem o chama, como um choque elétrico. Olha que interessante. Quando eu vou evocar um espírito, e ele está em qualquer parte, onde ele estiver, ele sente o impulso. Nós pensamos e ele sente o impulso. É como se ele levasse um choque elétrico e chama a atenção dele para o lado de onde vem o pensamento a ele endereçado. Ele consegue distinguir de onde vem esse pensamento. E como que esse pensamento chega até ele? É levado até ele pelo fluido universal. Aquelas pessoas que já estudaram um pouquinho de mediunidade, do Livro dos Médiuns, da Gênese, ou das obras espíritas, sabe que todos nós, encarnados e desencarnados, nós estamos no fluido cósmico universal, nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Então, é esse fluido que transmite o nosso pensamento. E esse pensamento, ele chega com a velocidade da luz. Nós sabemos que a velocidade da luz é estupenda. Então, esse pensamento vai da mesma maneira. Conforme as circunstâncias, olha só, agora vamos ver. Existem circunstâncias. O pensamento do evocador será ouvido com maior ou menor facilidade. Às vezes, não só esse pensamento de evocação, que pode ser um pensamento de simpatia ou benevolência, o espírito é mais tocado, mais vivamente. Se é um pensamento que nós estamos com mais benevolência, com mais simpatia por esse espírito, esse pensamento vai chegar mais rápido e mais vivamente. Ele vai receber assim, vivamente. Vejam bem, nós às vezes pensamos, quando nós fazemos as nossas preces, mas será que essa prece está chegando onde deve chegar, onde nós achamos que deve chegar? Tem um relato num desses livros espíritas que contam que uma moça desencarnou e a amiga dela, ela ficava constantemente em oração, porque houve uma suposição que ela tivesse cometido suicídio. Mas essa amiga dela não acreditava nisso de jeito nenhum. Ela falava não, ela jamais faria isso. E ela então conversava mentalmente com esse espírito que havia desencarnado, com essa moça, falando assim: força, amiga, eu sei que não aconteceu nada disso com você. Esse espírito estava numa certa perturbação, porque foi uma coisa rápida, ela foi envenenada por uma que se dizia sua amiga. Então ela estava naquela perturbação sem saber o que tinha acontecido. Ela apenas viu que ela mudou de lugar e ela não sabia, ela estava internada num hospital no plano espiritual. Mas de tempos em tempos, aquela perturbação que ela sentia chegar até ela como se fosse uma luz, como se fosse uma energia muito boa que a acalmava, que a tirava daquele processo de perturbação. E ela perguntou então para as pessoas que a orientavam lá por que acontecia aquilo. Ela já sabia que havia desencarnado, mas ela estava ainda um pouco nessa perturbação. E a assistente lá falou para ela: é a sua amiga que entra em oração e o seu pensamento chega até você trazendo essa calma, essa paz, essa alegria, e você sente esses momentos então de calma. Então nós sabemos que isso acontece.
Principalmente, como Kardec fala aqui, se o pensamento for de simpatia ou benevolência, o espírito é tocado mais vivamente. E para atender à evocação, o espírito, ele obedece sempre à vontade de Deus, porque sem a permissão de Deus não será possível. O que quer dizer essa vontade de Deus? É a lei geral que rege o universo. É a lei do amor. É aquela lei que precisa ver se ele está preparado, se ele pode estar ali naquele momento. E assim, se ele, ainda assim, ele dispõe do seu livre-arbítrio, para ele querer ou não atender. Mesmo que seja permitido, mesmo que ele seja um espírito que possa atender, ainda ele tem o seu livre-arbítrio. Ele pode dizer, não, nesse momento eu não quero atender ou não estou preparado. Ele pode fazer isso, né? Espíritos superiores atendem sempre que chamados com uma finalidade útil. Nós não cansamos de falar que os espíritos superiores não fazem nada se não houver uma utilidade, um objetivo, uma finalidade útil. Espíritos podem negar-se a atender e algumas vezes espíritos inferiores podem ser constrangidos por um superior a responder. Digamos que nós vamos evocar um espírito que não é tão assim adiantado, mas ele não quer atender. Não quero, não vou, tal. Dependendo, se for para o bem desse espírito e a pessoa que está evocando tenha esse merecimento, esses espíritos inferiores que não querem atender, eles podem ser constrangidos por um espírito superior a responder. Então, o livre-arbítrio do espírito está condicionado à sua evolução. Se ele já é um espírito superior, ele tem um livre-arbítrio pleno nesse sentido, que ele pode, se ele quiser, ele pode atender. Mas se ele ainda não é um espírito muito elevado, ele pode ser condicionado, esse livre-arbítrio dele está condicionado à evolução dele. Então, ele tem que atender. Quanto mais elevado o espírito, maior a sua liberdade. Então, nesse trecho que nós vimos que os espíritos superiores atendem sempre se eles puderem ajudar. Se for uma finalidade útil, né? Eles podem negar-se a atender. Então, os espíritos também podem dizer, não quero atender. Mas, algumas vezes, esses espíritos eles podem ser constrangidos por espíritos superiores a atenderem, porque ainda eles não têm um livre-arbítrio que eles possam utilizar totalmente. Só se um espírito for muito elevado, quanto mais elevado, ele tem maior liberdade para atender ou não. O poder do espírito superior se exerce em benefício do inferior, obrigando-o a se manifestar para o seu próprio bem. Então, quando a gente vê Kardec, tanto no livro Céu e Inferno, quando ele faz as evocações, mesmo em muitas revistas espíritas, onde tem evocações de espíritos comuns, espíritos imperfeitos, que às vezes se negam, e daí Kardec, sempre assistido por São Luís, pergunta assim, posso evocar esse espírito? São Luís, pode evocar, ele está aqui. E ele vai responder. Ou seja, esse espírito, mesmo que ele não esteja querendo responder, ele é constrangido por esse espírito superior para o próprio bem, porque naquela evocação eles vão conversar com ele, vão perguntar como ele está, vão orar por ele, o que vai ser muito bom, ele vai se sentir melhor com a oração. Então, o espírito superior, às vezes, ele vai
obrigar o espírito a se manifestar pelo seu próprio bem. Nas evocações, os espíritos inferiores só dominam os que se deixam dominar. Ou seja, a parte moral, né? Porque quem for assistido pelos bons espíritos não tem nada a temer. Se nós estivermos sempre assistidos pelos bons espíritos, nós não teremos medo de nada. E como que nós podemos ser assistidos pelos bons espíritos? Bons pensamentos, bons sentimentos, ajuda ao nosso próximo, não desejar mal, fazer o bem. Essa é a receita. Nós já temos, é só a gente seguir. Nós terminamos hoje o nosso programa, então, rogando a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que estejam sempre nos ajudando nessa nossa tarefa de melhorar a nós mesmos a cada dia. Que Deus nos abençoe a todos. Claudete Moura, para o divulgar.net.